Olá, muito boa tarde. Ao vivo nós estamos aqui, deixa eu ver, 14 horas e 30 minutos pontualmente. Nós estamos ao vivo no YouTube e ao vivo no Facebook e também, como eu falei, aqui no Instagram, conectadinho direto com vocês. Eu sou a jornalista Juliana Bontorim e nós aqui do Diário do Grande ABC estamos nessa cobertura intensa, imensa, aqui nas eleições 2022 no ABC, porque quer saber notícia do ABC tem de estar conectado com o Diário do Grande ABC. Afinal, nós temos uma conexão direta. Primeiro, aquela pergunta, né? Já foi votar? Tá tudo certo, família? Me conta um pouquinho mais, vai comentando aí pra gente como tá o seu dia de votação também, se você enfrentou alguma questão durante, né, esse trajeto, mesmo no local. Eu, por exemplo, acabei recebendo várias reclamações, nós fizemos até uma reportagem em conjunto com o Renan da redação, muita demora na votação em alguns colégios, não todos, tá? Muito do que falado na conversa foi por causa da questão da biometria. Ou seja, muitas pessoas não têm uma digital muito fácil, e daí ficava um pouquinho mais complicado. Às vezes também porque são 5 candidatos, algum impedimento, alguma demorinha um pouquinho a mais, não é tão rápido esse processo. Na minha, que foi na 20 de agosto, eu estive com o pessoal lá, realmente demorou em torno de 1h30, quase 2 horas, muitos idosos, e aí posteriormente a chegada do chefe de cartório, que muito conversou com a gente, super agradavelmente, resolveu a questão colocando 3 tipos de fila. Essa organização, gente, é fundamental. Nós vivemos na democracia, todos querem votar, tinha muitos idosos. Eu fiquei muito feliz de ver aquela pessoa que não tem obrigação de votar, mas estava lá para votar. Que isso é o papel do cidadão, isso demonstra muito sobre a pessoa, mas precisa ter um carinho com a prioridade, precisa ter agilidade, até porque não pode ficar em pé, e aí foi tudo resolvido. Nós temos registros de outros locais também, que ocorreu exatamente essa mesma questão, porém também parece que já está se ajeitando, e daí eu fui recebendo alguns feedbacks das pessoas, falando que estava mais calmo, olha, aqui na minha fila não está tanto, vai dar tudo certo, e a gente está acompanhando. Então, assim, vocês sabem que tem tanto o WhatsApp do Diário do Grande ABC, como as mídias sociais, no Instagram, vocês podem mandar direto, a gente tem uma equipe totalmente conectada com vocês o tempo inteiro. Por falar isso, eu preciso parabenizar todos que estão nessa ação, tanto o pessoal que vai trabalhar para o impresso, e vamos falar sobre isso, a capa de hoje, o suplemento de quinta-feira, o que vem amanhã, trazendo todas as informações para vocês, em conjunto com o digital, trazendo as reportagens no digital, trazendo minuto a minuto, conferindo, analisando, o pessoal das redes sociais, trazendo vídeos, a cobertura completa em conjunto, o trabalho do fotógrafo, trazendo toda essa questão para o pessoal, e a gente que é ligado aqui na TV, que é esse prazer imenso que eu tenho de estar conectado com vocês, que isso faz muita diferença no nosso dia a dia, com o DG ABC TV, com a possibilidade que a gente possa realmente conversar e trazer essa questão para todo mundo de casa, tá? Eu falei do Diário do Grande ABC, o WhatsApp, eu vou passar aqui para vocês, depois, posteriormente, vai estar sempre na tela para que vocês possam ter essa conexão conosco, tá? Anota aí, 11 99 612 4764. Vale para tudo, tá, gente? A gente tem o flagra diário. Pode ser aqui na eleição, como a gente está falando, mas para o dia a dia mesmo. Então, assim, viu boca de urna, viu tumulto, acompanhou algo que acha que não está correto, faz um videozinho, você faz parte do nosso dia a dia, você também com os nossos olhos e com a nossa apuração nós trazemos a notícia para o seu dia a dia. Então vamos lá, 11 99612 4764. Anotado? Estamos juntos? Então tá bom. Eu daqui a pouquinho vou ter a companhia do diretor de redação Sérgio Vieira, porque em conjunto com a redação fazendo um brilhante trabalho, como eu falei para vocês, daqui a pouquinho ele chega, já vem aqui para a gente conversar, mas hoje só antes de falar da capa, o TRE divulgou há pouco, em torno de 11, mais ou menos 1h da tarde, mas os dados em torno das 11 horas da manhã já tinham uma parcela, né, de número daqueles votantes e assim por diante. Então, eu vou trazer para vocês o seguinte: eleitores, 156.454 pessoas já votaram em 011, né? A gente já tinha mais ou menos essa quantidade de votação até às 11 horas. Então, eles vão fazendo a apuração, esse era o segundo boletim deles, mais ou menos essa apuração que eles vão trazendo diretamente para todo mundo, tá?
Tem a questão de urnas total, urnas substituídas. Até agora falaram que só 0,27 tiveram necessidade de serem substituídas e não tivemos nenhuma votação manual registrada, por enquanto, ok? A gente traz esse número do TRE e vamos pegando parcelamento também. Lembrando para vocês, às 17 horas que começa a apuração, em nosso site você vai ter minuto a minuto atualizado. Vai lá, colocou novamente, vai ter uma atualização. Óbvio, nós vamos trazer ao máximo os candidatos do grande ABC, trazendo para vocês essa referência, e óbvio também presidente, governador e assim por diante. Então, no site do Diário a gente vai ter essa apuração. E na nossa live, vocês estão observando que ela vai ficar direto, tá? Essa live não cai. Então, manda esse link para o pessoal, compartilha com as pessoas, porque se vocês quiserem ter informação rapidinho, já está lá anotado, coloca o sininho, que nossas entradas vão ser a cada 1 hora, a gente trazendo uma atualização, trazendo uma conversa com alguma pessoa, óbvio, direcionado aqui para a nossa região, mas em conexão com vocês, tá bom? Então, a gente está pautado sobre isso. Agora, eu falei para vocês da capa do Diário do Grande ABC hoje, tá? É isso aqui, ó. Hoje você decide. Não falamos aqui de partidos, não falamos de candidatos, falamos da questão do voto. Hoje você tem o poder do voto, o poder da decisão. Então faz toda uma diferença. Nessa citação aqui é o seguinte: Grande ABC, tá? 2.151.530 eleitores. Representa 1,38% dos votantes no país. Tá? Região tenta aumentar o número de representantes na Assembleia e Câmara Federal. Mobilidade urbana e saúde foram temas de propostas dos candidatos a governador para 7 cidades. Isso vai ser muito interessante a gente conversar hoje. Por exemplo, você acha que nossas cidades, que a gente acaba, né, tendo convergindo todas as cidades, afinal nós estamos aqui, eu falo que é uma região, então um impacta no outro, uma cidade se refere à outra, então é muito importante que a gente saiba que o que a gente quer para nossa também vai estar de alguma forma impactando a outra cidade, então a gente pensar em conjunto. Por exemplo, mobilidade urbana é um dos fatores que eu acho que mais chamam a atenção com referência à nossa região. E se você tem algo para reclamar ou algo para parabenizar, porque aqui nós podemos colocar sempre positivos e negativos, a gente vai ressaltar isso. Eu acho que precisava ver da Avenida dos Estados, precisava ver da Billings, a gente precisa chamar mais atenção nisso. Por isso que a gente fala muito da questão do voto no ABC, pro ABC. Pessoas que convivem no dia a dia aqui da nossa região e sabem dos problemas da nossa região para que possamos cobrar e estar alinhado. E a gente traz toda essa referência. Eu já vou ter a companhia aqui no estúdio, já pode sentando que a gente já se posiciona. Só o fone, viu, Sérgio? Nós estamos ao vivo. E aí eu já te dou boa tarde direto, só colocando o fone, que daí você vai me ouvir pelo fone. Me ouvindo pelo fone? Ok? O Jonathan tá ajustando. Ok, Johnny? Não, mas tô te ouvindo. Agora eu tô ouvindo. Você tá ouvindo? Tudo bem? Não, Beleza. não tô te ouvindo ainda não, mas tô te ouvindo aqui. Aqui, Johnny. Então tá bom. Então já dá pra gente garantir que daqui a pouco ele vai, porque eu tô te ouvindo pelo fone, tá? Mas senão a gente já, na próxima entrada, a gente já resolve. Perfeito. Sérgio Vieira, diretor de redação, muito boa tarde. Boa tarde, Juliana. Tudo bem? Tudo pronto pra hoje? Graças a Deus. Desde as 6. Desde as 6 da manhã. Nossa equipe nas ruas aí. Uma boa tarde a você que nos acompanha aí desde cedo. A gente vem mostrando aí toda essa mega cobertura que a gente programou, né, Juliana? Nas redes sociais, a gente está colocando no site, a equipe entrando ao vivo, posts nas nossas redes. Juliana mostrou aí como é que foi o momento da votação dela, um pouco tenso. Então é isso que a gente está programado e está trazendo para você aí durante todo esse dia importante, essa festa da democracia aí, como a gente diz, né, Juliana? É um dia importante, um dia histórico, em que a gente está trazendo todas as informações, todas as nossas equipes nas ruas, e a gente vai acompanhar com você e trazer todas as informações até o momento em que a gente souber, que o Brasil souber quem são os nomes eleitos aí, presidente, governador, senador e deputados estaduais e federais. Aqui na região, vale lembrar, você acompanhou no Diário do Grande ABC, aqui no suplemento A Hora do Voto, que a gente publicou na última quinta-feira, nós temos 54 candidatos a deputado estadual, que representam as cidades do Grande ABC, e 45 a federal. Acho que é importante lembrar também, né, Juliana? Quer dizer, uma região que tem 2.100.000 habitantes, 2.100.000 eleitores, né, são quase 3 milhões de moradores.
Mas uma região dessa, é importante ter representantes, tanto na Assembleia quanto na Câmara Federal. Hoje nós temos 6 representantes na Assembleia Legislativa, nós temos 6 deputados, claro que o nosso potencial é maior, mas nós temos 6. São 4 representantes de São Bernardo, quer dizer, embora o deputado estadual fale por todo o estado, mas são 6, são 4 com domicílio eleitoral de São Bernardo, que é a Carla Morando, Luiz Fernando Teixeira, Barba, e o Coronel Nishikawa. Esses são os 4 representantes de São Bernardo. Nós temos um de Diadema, que é o deputado Márcio da Farmácia, e um por São Caetano, Tiago Auríquio. Agora, quando a gente fala de deputado federal, a situação é um pouco mais preocupante nesse sentido, porque com todo esse contingente que a gente tem de 2 milhões e 100 eleitores, a gente tem apenas 2 representantes na Câmara Federal. Os 2 de São Bernardo, que é o deputado federal Alex Manente, pela Cidadania, e o deputado federal Vicente Paulo da Silva, o Vicentinho, do Partido dos Trabalhadores. Então há uma expectativa muito grande também da possibilidade do Grande ABC aumentar a sua representatividade, porque isso é necessário, né? São os deputados que podem, além de fiscalizar o Poder Executivo, no caso dos deputados estaduais, fiscalizar o trabalho do governador, e no caso dos deputados federais, fiscalizar o trabalho do presidente da República, são eles que olham, que fazem essa interface entre as suas regiões e os recursos federais ou estaduais. Eles que levam para o poder público, cada um em sua esfera, quais as necessidades, recursos, emendas, olha, nós precisamos trazer um hospital aqui para o Grande ABC, nós precisamos de recursos para a educação, enfim. Então, é muito importante a gente ser representado. Por exemplo, Santo André, que é o segundo maior colégio eleitoral do Grande ABC, não tem deputados federais há mais de 20 anos, né? Então, e há uma expectativa grande que a região, que Santo André possa voltar, depois de algum tempo, ter representantes tanto na Assembleia quanto na Câmara Federal. Então, esse é um panorama da situação que a gente vive hoje politicamente, e é muito importante que a gente possa, que o cidadão, e o Diário do Grande ABC registrou hoje no nosso editorial de capa, até o nosso sentimento de que pelo voto regional, por trazer representantes. É claro que a democracia é isso, né? Cada um poder trazer o voto, qualquer deputado federal, quer dizer, a pessoa de qualquer cidade pode votar em qualquer candidato. Mas a mostrar a importância disso, da gente eleger representantes aqui para a nossa região, Juliana. Sérgio, perfeita a colocação, é exatamente isso. Engraçado que você chegou quase no ponto que eu estava falando sobre isso, né? Nós fizemos uma campanha, eu voto pelo ABC. Então, o editorial, ele traz a questão, nosso partido é o Grande ABC. Mas uma das coisas mais notáveis também, Sérgio, é que as pessoas às vezes não sabem dessa necessidade de ter um representante aqui. Ele, às vezes, acaba fazendo uma votação por ser um profissional que conhece das TVs, ou por ser alguma pessoa mais conhecida ou mais próxima, e não tem esse conhecimento mesmo da importância de ter alguém representando a sua região. É óbvio que a pessoa não vai votar só pela região ou fazer alguma coisa só por aquela cidade, mas é óbvio também que ele conhece muito mais os problemas daquela cidade e pode voltar e pode trazer uma lei diretamente para cá. Por falar em lei, a gente estava conversando exatamente sobre isso. Necessidades para o ABC. Hoje, por exemplo, você trouxe aqui no jornal, né, sua equipe toda formatada trazendo todas as questões da região, mobilidade urbana e saúde. Como se chega nesse ponto que essas duas são as questões assim a que precisa realmente olhar com urgência? Eu acho que são temas que a gente abordou muito da pré-campanha até aqui, e analisando reportagens que a gente publicou, falando especificamente de mobilidade, por exemplo, foi um tema muito presente nas campanhas dos candidatos a governador. Né? É um desejo antigo do morador do Grande ABC em ter o metrô no Grande ABC. Né? Então a gente mostrou qual dos candidatos a governador tinha esse tema, tinha essa necessidade, aí tinha essa questão de trazer entre suas propostas a questão do metrô do ABC. A gente tem a linha 20, né? A linha 20 rosa, que é uma linha que pretende ligar o Grande ABC ao bairro da Lapa, que está em execução, mas ainda não está, quer dizer, na fase do projeto executivo. Então, em que o governador esteve algumas vezes aqui no Grande ABC e falou sobre esse andamento. No projeto dele, ele falava sobre isso. O candidato Tarcísio de Freitas, do Republicanos, falava também em reativar a Estação Pirelli, que é uma estação antiga e que muita gente conhece, muita gente
desceu nessa estação, que era uma estação de Santo André, antiga estação Pirelli, né, que deve se chamar agora Estação Santo André. Então ele se comprometeu também a estabelecer essa nova parada. E Fernando Haddad, que também disse, se comprometeu, deu menos detalhes, mas se comprometeu a seguir com as obras do metrô. Tem também o BRT, que esse foi um assunto muito polêmico, né? O candidato Fernando Haddad chegou a dizer em algumas entrevistas que iria pensar em interromper o contrato. Sim. Isso causou uma situação dita até aqui em entrevista no Diário do Grande ABC, tanto por Rodrigo Garcia quanto por Tarcísio de Freitas, de criticar isso, de paralisar obras, né? O Tarcísio se comprometeu aqui em entrevista, em uma visita que ele veio aqui ao Diário do Grande ABC, que não paralisaria nenhuma das obras em andamento no governo do Estado. E o governador também disse que é possível andar em conjunto, tanto o BRT quanto o metrô. E é isso que a população espera, né? Saber Sim. dos candidatos o que pode se esperar deles, né? E mobilidade, num tema hoje que a gente tem as regiões tão próximas, né? Uma região conurbada, a gente termina em Santo André, já entra em Mauá, Exato. Ou já em São Paulo, ou em São Caetano. A gente não tem problema na cidade, né? A gente tem problema da região, porque todo mundo está junto convergindo, não tem jeito. E mobilidade é um tema muito importante nos dias de hoje. E a gente falava de saúde também, porque a gente tem 2 hospitais estaduais. A gente lembra que em algum momento o prefeito de São Bernardo, Orlando Morando, chegou a pedir a estadualização do Hospital de Clínicas de São Bernardo. O governador Rodrigo Garcia ficou de estudar. Tem a questão do Hospital Radamés Nardini, lá de Mauá, que é um hospital importante, que atende uma região importante ali, Mauá, principalmente Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra. Tem a continuidade das obras do Hospital Santa Luzia, de Ribeirão Pires, que à época ainda o governador João Dória liberou recursos para que pudesse andar. Então são temas muito importantes, né? São temas que certamente causam muito interesse à população na hora de decidir o voto. Com certeza, Sérgio. E quando a gente fala dos assuntos, geralmente, gente, a gente sabe que quem tem que cobrar é a população. Nós precisamos trazer isso para o dia a dia das pessoas e vocês trazerem para o nosso dia a dia aqui do jornal. Dentre os outros assuntos falados, Sérgio, aqui aumentar o número, né, de candidatos, como a gente falou, de representantes. E a gente também tinha trazido aqui, ó, na questão, eu queria mostrar uma parte aqui também, que vocês fizeram várias apurações e conversando, por exemplo, com o Leandro Petrin, que vai estar conosco ainda hoje, para falar sobre as leis, do que pode, o que não pode. Eu não fiz esse alerta ainda para o pessoal ainda hoje, mas muitas pessoas ainda indo com o celular, indo sem a colinha, a gente tem algumas partes muito pontuais realmente que dá para a gente destacar, não dá mesmo? E principalmente, quer dizer, a gente ainda tem mais, são 10 para as 3, a gente já tem pelo menos mais 2 horas e 10 minutos de votação, e quem já votou, a gente já votou, eu também votei, Sim. Já cumpri meu dever cívico, Sim. Muita alegria de poder colocar meus votos ali na urna, e pude ver isso. O doutor Petrin, ele diz isso na entrevista e vai detalhar um pouco mais aqui para a gente daqui a pouco, quando ele estiver aqui com a gente batendo esse papo, de que hoje, por exemplo, boca de urna segue uma ação proibida, é crime eleitoral alguém fazer boca de urna, né? O que pode hoje é uma manifestação silenciosa. Pode usar bottom. Pode usar bottom, pode usar broche, pode usar camisetas com o nome dos candidatos. Sim. Então, o que eu vi, por exemplo, quando fui votar, foi uma questão, eu acho que se traduz um pouco essa polarização, viu, Juliana, que a gente está vendo, principalmente na disputa federal entre Jair Bolsonaro e Luiz Inácio Lula da Silva. Alguns de vermelho, alguns de verde e amarelo. Então, mas graças a Deus eu não vi nenhuma situação de confronto um pouco mais grave, mas muita gente se posicionando. E eu acho que é legítimo, acho que é o momento de que o cidadão tem o direito de poder se posicionar. Né? Eu não sei se você tem a mesma percepção, mas quase com certeza que sim. Eu acho que eu nunca vi uma eleição tão, não é só polarizada a palavra, mas as pessoas realmente aguerridas, né? Querendo demonstrar realmente o seu ponto de vista, conversando. Evitem brigar, mas com muitas brigas, isso infelizmente rolando, mas a gente falando, olha, isso daqui, talvez se tivesse uma terceira via, as pessoas conversando sobre política, que isso não era comum. A conversa sobre política, vamos falar isso, há 10 anos, conversar, não, política. Hoje as pessoas estão mais politizadas e falando mais sobre a necessidade de ter um político que represente a sua visão e buscando isso. Você nota isso também? Eu não, sim, eu acho que é importante. Assim. Embora tardiamente, eu acho que essa eleição
cada vez mais, quem acompanha a eleição já há alguns anos, antes demoravam 6 meses uma campanha eleitoral, né? Hoje é mais curto, né? A gente fala de 2, no máximo 3 meses, entre pré-campanha e campanha eleitoral propriamente dita. Mas eu entendo que essa eleição houve um interesse muito grande da população. Até porque a gente vive esse momento, né? Há um calor muito grande, que isso começou lá em 2018, e ele segue hoje, né? Esse calor. Essa questão acirrada, principalmente essa questão em torno dos nomes. Você vê que eram poucos conhecidos, por exemplo, os ministros do Supremo Tribunal Federal. Sim. Hoje todo mundo sabe quem são Exato. os ministros. A maioria, a maior parte, faz críticas à posição dos ministros do Supremo Tribunal Federal e do Tribunal Superior Eleitoral. Mas o que eu quero dizer é que a população hoje tem demonstrado um pouco mais de interesse, né? O lado ruim é que a gente vê ainda muita disseminação de fake news, né? Muita gente espalhando notícia pelo WhatsApp, notícias falsas, e isso o Tribunal Superior Eleitoral tem feito um trabalho muito grande para coibir esse tipo de publicação. E a importância também de você poder acompanhar as informações em veículos tradicionais, em veículos que você sabe que tem muito cuidado com a apuração, né? A questão de veículo, Sérgio, eu falei isso para o pessoal. Quem faz a pauta é quem está em casa. Então ele pode mandar vídeo, ele pode mandar foto, ele pode fazer o que for. O que cabe a nós, jornalistas, é apurar. Esse trabalho que nós temos aqui de apuração é um trabalho. Nós vamos atrás, a gente vai atrás de uma fonte, a gente vai conversar, vai saber o que é, exatamente para evitar qualquer fake news que aconteça. Quando você recebe um vídeo no seu celular, pode ser que seja da eleição passada, pode ser algo que foi feito, fake. Hoje em dia se faz tanta coisa em chroma key, faz tanta coisa no estúdio. Então, imagina, essa questão de buscar a informação de forma fidedigna, imagina, por falar em eleições, a gente está 2 meses pensando como ia ser o dia de hoje, organizando e tudo mais. E isso faz toda a diferença, não é mesmo? Não, isso é fundamental, não só essa organização, mas que a gente possa ter todo o cuidado. Realmente foi um trabalho intenso aí de toda uma equipe para que a gente pudesse informar e trazer para você, por exemplo, que pelo menos até agora há pouco, 36 urnas eletrônicas tinham tido problemas no Grande ABC e foram trocadas, né? Então é importante você saber onde a sua sessão, onde você pode votar, saber onde está acontecendo. O prefeito Paulo Serra votou agora há pouco, estava uma fila imensa, né? A maior parte tem falado, como você colocou, né? Os problemas da biometria. Exato. Né? Aqui, por exemplo, nós estamos conectados, Sérgio, tanto no Facebook, quanto no YouTube, quanto no Instagram, que nós estamos ali com o celular também, porque a gente fala com todo mundo, é jornal impresso, é multiplataforma aqui, e principalmente o nosso site trazendo. Mas, por exemplo, o Juliano Zaparoli, boa tarde, Colégio Arbo Santo André, impossível votar, filas e muita dificuldade. Estão com 2 horas de fila. Eu recebi agora há pouco também Mauá, quer ver? Foi a escola, olha esse daqui, ó, só um minutinho, a escola... Quero dar o nome, gente. A gente vai dar o nome tanto pelo bem quanto pelo... Até naquela escola que eu entrei, foi super lindo. Todo mundo me dando bom dia. Legal, não sei o que lá. Beleza. Quando eu entrei na fila, eu falei, tá uma filinha meio grande, que estranho, né? Porque não é comum, pelo menos, passar. E a fila foi aumentando, e idosos. Aí o negócio tomou a proporção que, infelizmente, foi tomado. Mas tem acontecido muito essa questão, não tô achando o nome da escola aqui de Mauá, mas também passando sobre isso. Aí eu recebi uma outra mensagem do Eliel, que ele foi fazer a votação dele numa outra escola aqui também, não tinha nada de fila. Então pode acontecer e é nosso papel trazer todas essas informações por redes sociais e pelo nosso site, né? E nós vamos lembrar também, Juliana, que a partir das 5 horas da tarde você vai poder acompanhar em tempo real no nosso site, dgbc.com.br, um painel com todas as informações da apuração. Você vai poder acompanhar aqui no site do Diário do GBC, toda a apuração. Presidente, governador, senador, deputado federal e deputado regional. E com uma grande novidade, com algo que só no Diário do Grande ABC você vai poder acompanhar, que é a votação em cada uma das 7 cidades. Você vai poder saber quem foi mais votado de presidente em Santo André, em São Caetano, quem foi o deputado federal que mais teve votos em São Bernardo, o deputado estadual. Então isso você acompanha aqui. Eu convido você para a partir das 5, ir acompanhando durante todo o dia, mas a partir das 5 da tarde está ligado aqui no site do Diário do Grande ABC. Além da gente aqui comentando, falando dos resultados, você vai ver o painel em tempo real, atualização em tempo real. É importante que as pessoas compartilhem isso e a gente trazendo uma outra informação. Gente, os santinhos, né, na rua, não dá. Acho que a maioria do nosso flagra que a gente tem aqui é tudo jogando. Se a gente quer derrame, né?
se a gente quer um meio ambiente, se a gente quer falar para o filho, vai lá, vota. Eu vi, é lindo ver a presença de idosos sem necessidade, né, a obrigatoriedade do voto, mas com uma necessidade imensa da questão de cidadania. E aí a gente passa por isso, vários aqui, a gente registrando em todas as escolas. Isso não dá mais. Eu acho que essa deveria ser a última eleição aceitável nessa questão. E isso não é possível. E hoje, porque não está chovendo. Porque se a gente pensar também no trabalho do coletor de lixo posteriormente, olha que trabalho desnecessário, né, e papel. Gente, vamos pensar sobre isso, ok? Sérgio, nossa primeira entrada. Eu acho que está colocado, né? Ok. Um pouco apresentando um pouco desse nosso trabalho, dessa nossa cobertura, que começou lá cedo. Segue agora aqui também um pouco ao vivo aqui para você, batendo esse papo, você tem a oportunidade de conversar com a gente. Mas a nossa equipe está na redação aqui, que fica aqui no terceiro andar aqui da sede do Diário do Grande ABC. Toda a equipe a todo vapor aí, trazendo todas as informações para você. Esses 7 andares aqui do Diário do Grande ABC, ninguém para aqui. Tá uma loucura, tá uma loucura. Mas muito obrigada, viu, Sérgio, obrigado, meu companheiro, Juliana. Hoje. A gente vai ficar muito feliz. E vocês são nossos principais. Aqui, ó, vocês têm combinado comigo que nós vamos ficar juntos. Afinal, é uma cobertura intensa das eleições 2022. Lembrando que esse link, ele fica fixo. Então, eu saio agora, fica uma contagem, daqui a pouquinho vai ter a apuração. E se vocês quiserem saber, a gente tem o WhatsApp, como eu disponibilizei para vocês. Mandem as informações e fiquem conectados conosco. Em breve a gente já volta, tudo ao vivo, tá bom? Vem com a gente. Olá, boa tarde novamente, 17h30 ao vivo, direto dos estúdios aqui do DGABC TV, Diário do Grande ABC, nas eleições, ao lado de Sérgio Vieira. Sérgio, que correria essa tarde? Que correria. Agora as urnas fechadas, né? Sim. Agora o brasileiro teve a oportunidade de poder exercer seu direito ao voto, exercer aquela chance de poder fazer parte da democracia, né? E é uma festa mesmo, né, Juliana? A sensação, eu acho que de todo mundo que está nos assistindo, aquela sensação de dizer, olha, fiz parte desse momento, né? Exato. Eu acho que as pessoas estão nesse momento de vibrar e cada dia aprendendo mais sobre democracia e sobre a importância do seu voto e a sua importância de ir lá apertar a teclinha. E como nós estávamos falando, uma informação que foi interessante também do Leandro Petrin, dentre várias, que as pessoas que ficarem, talvez por causa dessas filas, a gente tem até o registro de filas, para a gente só voltar a falar isso, que a gente já vai falar da apuração, o que acontece? Se ficar um pouquinho mais esse tempo, então pode ter esse retorno, vai receber uma senha, né, Sérgio? Porque só vale aquelas pessoas que entraram até às 5 horas. Agora são 5h33 aqui no meu relógio. Então, quem entrou até às 5 horas e a escola está com fila, alguma coisa assim, ainda pode votar. Sim. Né? Acredito que deva ter poucos casos nessa situação. E provavelmente aconteceu de manhã, muita gente que demorou 1 hora, 2 horas para votar. Alguns desses problemas foram solucionados. Então, agora, por exemplo, quem não votou não pode mais, né? Sim. Então, era até 5 horas, como a gente falou com o doutor Petrin, era como vestibular, né? Você tem que entrar no último minuto, até o último minuto, senão você não consegue votar. Sim. Mas quem está dentro pode votar. Pode. A gente tem até a imagem, Johnny, se você puder jogar para a gente, do que nós acabamos cobrindo. Nós recebemos muitos flagras diários, isso eu quero agradecer. Pode ficar sem o áudio com eles, por favor? A gente recebeu muitas imagens de diversas escolas, São Bernardo do Campo, Mauá, Santo André, muitos idosos na fila, né? Isso é uma realidade que não deve acontecer. Eu acho que é importante pensar nisso na próxima eleição, porque a biometria falou que, né, é um sistema seguro, tem todo um trabalho em cima disso, mas não pode acontecer esse sistema de fila que a gente acabou passando, né? É verdade. Quem está no Instagram pode acompanhar no site do Diário do Grande ABC. Sim. Então a gente vê aqui algumas filas, aqui teve casos de mais de 1 hora, de 2 horas. O próprio doutor Petrin disse, né, quem enfrentou fila. Exato. E até mesmo o prefeito Paulo Serra. É verdade. A gente tem esse registro e a gente acabou passando por isso. Mas agora a gente falando da questão de apuração. Em nosso site nós temos minuto a minuto, em conjunção com os dados, né, vindo do TRE, trazendo do TSE, trazendo todas as informações para a gente e toda uma formatação da nossa equipe aqui, trazendo a informação para vocês via mobile, via computador, e que você tenha isso por meio das redes sociais também, e amanhã todas as informações no impresso. Jogando aqui na tela, mostrando, a gente está com o espelhamento das nossas redes sociais e com um template voltado aqui para nosso trabalho. Aqui Sérgio, já vamos falar, né? Exatamente. Daqui a pouquinho já atualiza de novo, me fala aí de números. A cada minuto está atualizando o nosso site, você pode acompanhar de casa. Esse é o espelhamento, aí o que a gente está mostrando é o que o TSE
está divulgando aí, liberando aí de votação de urnas apuradas. É claro que começa lento, a apuração começa lento, e nem sempre os números refletem, quer dizer, depende de onde começou a abertura das urnas, né? Então a gente já pode ver aí com menos de 1%, aí 0,68%. Que geralmente começa Brasília mesmo, o TSE. Brasília, normalmente Brasília, demora mais um pouco Nordeste, o Sul normalmente os estados menores, tradicionalmente, são os estados mais rápidos de conseguir apurar. Perfeito. Então a gente vê 68% dos votos válidos e a gente consegue apurar aí que nesse momento o presidente Jair Bolsonaro lidera com 48,13% dos votos válidos, seguido por, olha lá, já deu uma nova, você vê, a cada um minuto isso muda, 0,75. Sim. Jair Bolsonaro 48,3%, Luiz Inácio Lula da Silva 40,99%. Correto. De novo, isso está muito distante do que vai refletir a realidade, né? Possivelmente deve ter sido abertas urnas ainda no momento em locais em que o presidente tem uma maior presença de eleitores, né? Então, porque é um resultado que ainda não refletia nas urnas, né? Sim. Então, as últimas pesquisas não estavam dizendo sobre isso. Não estavam dizendo sobre isso. Correto. Então, o TSE isso não informa, mas a tendência é de que isso se reflita alguma sessão, algum local onde tem uma aceitação melhor de votos por parte do presidente Mas também Bolsonaro. tem uma questão que foi falada nos últimos dias, muito da questão do voto útil, né, Sérgio? Porque as pessoas falaram, eu queria uma terceira via, isso é fato, não é falando aqui sobre coisas, mas as pessoas falam muito de uma terceira via, mas não se encontraram com a terceira via. E, infelizmente, por mais que a Tebet, né, Simone Tebet, tenha crescido um pouquinho nas algumas pesquisas até mostram a Simone Tebet ultrapassando Ciro. O Ciro. Então, há até uma expectativa de que a Simone Tebet fique em terceiro nessa votação. Exatamente. Né? O que é muito interessante, é um panorama diferente do que se formava anteriormente, mas muito foi falado do voto útil, que acaba sendo uma referência do que está acontecendo, talvez, nesse primeiro momento, vamos dizer dessa forma, correto? Isso é a questão de presidente, né? Se a gente fizer uma análise, por exemplo, rápida de governador, a gente tem também um voto que não, uma posição que nenhuma pesquisa mostrou, né? Todas as pesquisas mostravam o ex-prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, em primeiro. Tarcísio Gomes de Freitas mais próximo dele e com uma pequena distância em relação ao atual governador Rodrigo Garcia. E o que tem mostrado até aqui, Tarcísio Gomes de Freitas com 44,95% e o Fernando Haddad 31,40%, agora 31,41%, chegando a 0,84% dos votos. Perfeito. Para senador, a gente tem uma referência também com o Marcos Pontes. Nós recebemos em estúdio aqui, houve uma elevação muito alta também. Mas nenhuma pesquisa ainda apontava a vitória dele. É verdade. Então, também com esse resultado parcial, e aí eu peço para você ir acompanhando no site do Diário do Grande ABC, ali você vai ter tudo que tiver que o TSE for liberar, você vai acompanhar no site do Diário do Grande ABC. Então, ali, se a gente for ver de senador, nesse momento, Marcos Pontes, o astronauta, ex-ministro da Ciência, Tecnologia e Inovações do governo federal, do governo Bolsonaro, ele aparece em primeiro lugar, até aqui das pesquisas, com 54,21% dos votos válidos, e Márcio França, ex-governador de São Paulo, aparece do PSB, 31,48% dos votos válidos até aqui. Vale lembrar, Juliana, como disse o doutor Petrin, não há segundo turno, quer dizer, não há as eleições para o parlamento, tanto o Senado, quanto deputado federal, quanto deputado estadual, terminam hoje. Hoje nós vamos saber quem é o senador eleito, quem são os deputados federais eleitos e quem são os deputados estaduais eleitos. Governador e presidente, aí vai depender. Aquele que alcançar 50% mais um voto, ganha a eleição. O Sérgio, uma referência só sobre senador, a gente vai entendendo um pouco mais esse universo, conversando muito, inclusive, com os jovens, porque esse entendimento precisa se ter. Senador, 8 anos. É verdade. É uma escolha de longa data. Então, prestar atenção nessa escolha do senador sempre foi muito importante, mais do que nunca neste momento, não é mesmo? É verdade, é importante. E vale lembrar que a gente está escolhendo, a gente está mudando 1/3 do Senado Federal, né? A gente está escolhendo, todo estado tem, por isso são 81 senadores, porque cada estado, os 27, os 26 mais o federal, cada um tem 3 representantes. É diferente da Câmara Federal, que é pelo número pela proporcionalidade em relação ao tamanho de eleitores do estado. No caso do Senado, não. Ele é independentemente do tamanho do estado,
pode ser um estado muito pequeno, Alagoas, São Paulo, Amazonas, todos têm 3 representantes. E numa eleição, a gente escolhe um, e na outra eleição a gente renova os outros 2. Nessa eleição, a gente está renovando o mandato que termina no final do ano, do ex-governador e senador ainda, José Serra. Sim. Né? Ele que é candidato que optou por não disputar a reeleição ao Senado e decidiu sair a deputado federal. Né? Vale lembrar que a gente tem outros 2 senadores, um deles a senadora Mara Gabrilli, que ela é candidata a vice-presidente na chapa da Simone Tebet, e o outro que é o Jordano, que era suplente do Major Olímpio, que morreu de Covid. Exato. Logo depois da eleição, e ele, como primeiro suplente, assumiu. Perfeito. Sérgio, seguindo aqui, deputado federal. Deputado federal, a gente tem Carla Zambelli, né? Carla Zambelli, imagina-se que ela realmente tem uma grande votação. Ainda também, reforço, não dá para ainda ter um panorama, mas a gente consegue ter uma ideia do quanto aquele voto, aquela onda bolsonarista que aconteceu em 2018, começa já a aparecer em 2022. Carla Zambelli, que chegou em algum momento se lançar como candidata a senadora, quando percebeu ali que estava um pouco congestionado ali com a Janaína, né? A época ainda era o Datena, que era o nome do presidente Bolsonaro, e depois com o Marcos Pontes, ela decidiu disputar a reeleição. Ela aparece aqui em primeiro, nesse momento, com 4,19% dos votos válidos. Em segundo lugar, presidente nacional do MDB, o deputado federal Baleia Rossi, que aparece aqui com 4% dos votos válidos. Então isso ainda vai Sérgio, aumentar muito. Deputado federal, se votam quantos a gente tem aqui? A gente tem como mostrar os outros números também ou somente esses dois? Não, os 2 primeiros e depois por cidade. Depois por cidade. A gente já consegue mostrar por cidade aqui já também a numeração? Porque seria interessante da gente falar também. Aí depende de cada cidade, Juliana, porque aqui, por exemplo, se a gente está em Santo André, possivelmente... Joga em Santo André, em São a gente Caetano, consegue? Por exemplo, não começou a apuração em São Caetano. Ah, perfeito. Nem São Bernardo, nem não, entendi. Então, não, por isso que... Assim que começar, a gente já vai conseguir passar. Ótimo. Nós temos, então, aqui, vamos lá, 54, não, candidatos a deputado. São 513 deputados federais, certo, e 70 por São Paulo. 70 por São Paulo, são 70 por São Paulo. Que eu queria lembrar. Deputados estaduais, são 94 deputados estaduais. 94 deputados estaduais. Isso. Perfeito, nós temos aqui os 2 colocados primeiro, mas a gente também vai trazendo depois próximos números para que a gente possa apontar para vocês, até porque daqui a pouquinho, se vocês entrarem por cidade, nós vamos ter a apuração, tá? Então é muito importante que vocês fiquem conectados, afinal estamos falando da nossa região. Deputado estadual, Sérgio. Deputado estadual ali, a gente tem também Tiago Rodrigo, do PSC, né, em primeiro colocado, com 3,32%, e Guilherme Andrew, do Podemos. Né? O Podemos é um partido também que vem ganhando referência. Muito forte, é um partido... foi onde o Sérgio Moro se filiou aí no começo, depois saiu para a União Brasil. Então, é uma expectativa também de que seja um partido que possa ter um número significativo aí de deputados. Sérgio, como panorama agora sobre os próprios candidatos, você acha que vem uma renovação ou ainda vai dar uma estagnada daqueles que estão querendo ser reeleitos? Tradicionalmente se renova muito, né, Juliana? Por volta de 30%, 40%, né? Então, foi muito diferente do que aconteceu na eleição de 2018, que a gente viu uma presença muito grande dos chamados outsiders, né? Nomes que não eram políticos, que entraram, a própria Joyce Hasselman, o Alexandre Frota, o próprio Dória, que Dória, empresário e foi... E agora há uma expectativa de que o político tenha mais presença. Então, é possível que tenha um número menor até, porque tem muito candidato que a gente vê uma presença menor de gente que não é do meio político, né? Entendi. Me parece uma eleição mais raiz, digamos assim. A gente já tem alguns números, isso a gente vai trocando aqui de referência, porque realmente o Sérgio fica muito mais próximo na questão política, né, Sérgio? Tem todo esse gabarito trazendo todo o conteúdo. A gente tem muitos jovens nessa eleição, Sérgio? Muitos candidatos jovens? Tem uma candidatura, tem um número significativo aí de jovens, até cresceu o número de jovens eleitores também, né? Participando da eleição. Tem muita gente, muitos políticos, muitos partidos
trouxeram também essa renovação, né? A grande questão é como isso vai ser aceito também pelo eleitor, né? Claro. Você pode ver até na região, se a gente for olhar basicamente os principais nomes aí dos candidatos a deputado federal e estadual, você pode acompanhar no site do Diário do GrajaBC, estão lá os nomes dos candidatos que representam a nossa região, muito candidato jovem, muito candidato, até a própria primeira-dama de Santo André, Ana Carolina Serra, você tem aqui o vereador professor Jober Minhoca, você tem o próprio Tiago Auríquio, você tem um número de candidatos muito jovens aí que querem tentar tentar conquistar o mandato, né? Com certeza. E a gente vai trazendo minuto a minuto para vocês todas essas informações. Cada hora a gente tem uma nova, né, um novo relato. As informações vão chegando, inclusive, da redação, mostrando para vocês, então, tanto no nosso site quanto no mobile, vocês conseguem ter informações. Nas redes sociais, vocês que estão no Instagram conosco também conseguem ter essas informações, porque nós vamos colocando nos stories, no feed, e que vocês continuem participando com a gente, porque ainda estamos nas ruas, ainda estamos trazendo todas as informações, né, Sérgio? E isso constantemente. Amanhã vocês estão preparando, já me fala de caderno de amanhã. Somos uma equipe completa aqui na redação, certamente a gente vai colocar nas bancas aí um jornal histórico, um jornal com todas as informações, com tudo que aconteceu durante o dia, e você já pôde acompanhar aqui no nosso site, mas também um compilado no nosso jornal impresso. E a apuração, né? Vai ter segundo turno, não vai ter? A lista completa dos deputados federais eleitos da nossa região e dos deputados estaduais eleitos. E o placar de presidente, governador e senador, você vai ter na edição dessa segunda-feira do Diário do Grande ABC. Perfeito. E, Sérgio, uma outra questão, a gente falou muito das filas, teve tumulto, teve tudo, e é nosso papel como jornalista cumprir o dever de trazer essa informação para você e também trazer a solução que foi dada, como foi no caso do colégio que eu estava e tudo mais. Mas nós tivemos um registro muito interessante e alguns internautas, eles acabaram falando também que levaram, nós vimos muitos eleitores com pets. É verdade. E nós temos uma foto só para exemplificar, pela correria que a gente ainda não tem outras, mas é muito interessante ver como não deixar de votar. Não tem como estar lá na nossa tela, não deixe de votar, não deixaram de votar porque tinha que cuidar ou não, levaram junto. E é isso que fala, eu vi muitas crianças também, é óbvio, né, e acaba chamando muita atenção, mas é isso que o jornalismo eficaz ele traz toda a questão da correria, todo o tumulto que acontece, mas ele mostra os problemas, mas também mostra momentos fofos. Exato, a gente traz o flagra diário fofo, que também é nosso trabalho. Sérgio, voltamos às 6h30. Voltamos às 6h30. Ou a qualquer momento, a qualquer outra novidade que a gente tenha nesse período, mas eu imagino que às 6h30 a gente já vai ter um placar um pouco mais consolidado, já vai conseguir ter uma ideia mais real de como é que está o cenário da apuração. Mais ou menos quanto tempo de apuração você acha? Olha, o que se fala, o presidente do TSE, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Alexandre Moraes, ele disse que imagina que entre 9 e 10 horas a gente já vai conseguir ter uma apuração aí significativa para a gente poder cravar como é que vai ser se a gente vai ter segundo turno ou não. Perfeito, e nós estaremos por aqui, então é fundamental que você também esteja com a gente. Vamos passar essa noite juntos aqui, todos nós. Né? Ainda mais quem faz impresso vai ter uma noite um pouquinho mais estendida. Gente, muito obrigada, está ótima a companhia de vocês, obrigada por compartilhar. Lembrando que tem o nosso WhatsApp na tela para vocês, para que vocês possam falar com a gente direto, tá bom? A gente trazendo essas informações sempre em conjunto, sempre essa referência. Tem aqui, olha, o 996124764. Vocês falem conosco. Fala de novo, Juliana, se você puder, para a pessoa poder anotar. Novamente, 996124764. Na tela aqui com a gente também. O WhatsApp, gente, algo que é muito importante. Quando você entra no site também, tem lá, quer receber as informações? Vai e clica, porque daí você faz parte da lista de transmissão, de uma forma que você queira no final receber. De qualquer matéria, você consegue. Exato. E é fundamental que tenha isso, porque você vai ter a informação apurada, jornalistas todos de pronto aqui para trazer a melhor informação para você. A gente tem um grupo em tempo real, só explicando isso, sim. Juliana, a gente tem um grupo no WhatsApp, já estamos com 11 grupos, em que as pessoas voluntariamente entraram nesse grupo, só se você quiser, você entra, clica em qualquer reportagem, no fim da matéria tem lá, quer receber notícias do nosso WhatsApp, clica lá, aperte o botão que você vai entrar no nosso grupo do WhatsApp e receber em primeira mão. A gente tem as notícias no nosso site, a gente rapidamente já coloca para você, rapidamente, a poder só clicar ali e já entrar na notícia. Maravilha, é essa eficácia que nós temos aqui, essa parte muito legal no Diário do Grande ABC. E a gente junto, hein? Eleições 2022 é aqui no Diário do Grande ABC. Até mais. Tchau, gente. Até já.
Olá, pessoal. Voltamos 18 horas e 33 minutos. Apuração acontecendo a todo vapor e a gente aqui trazendo os detalhes para vocês. E aí, como estão? Já está mais calminho? Todo mundo em casa, família, domingão, todo mundo conversando sobre a votação. Então vamos lá para os números, né, Sérgio? Como estamos? Verdade. É, Vamos jogar na agora tela aí, por gentileza. começa aqui a apuração. Vamos trazer aqui os números que o Diário do Grande ABC traz. Isso tudo está na nossa home, Isso é importante ressaltar para vocês, no nosso site, está minuto a minuto sendo atualizado, e a gente trazendo um número mais completo, ainda até com o número de votantes, né, de eleitores que já foram apurados. Eu acho que é importante lembrar para o leitor, ainda no ABC, aqui aparece Santo André 00, porque ainda não começou, não totalizou os votos, ainda não foram totalizados os votos do Grande ABC. Então, por isso que a gente ainda não tem... Quando você fala não foram totalizados, não foram fechadas a urna ainda? Não, já foram fechadas, Sim, mas ainda não começaram a ser computados pelo TRE. Perfeito, né? ok. Então, por isso que aqui aparece 00. E aqui, no caso, a gente tem, acho que trazer um pouquinho para cá, acho que é 10%, Sim. se eu não me engano, né? São Johnny. 10% dos votos apurados no Brasil, e aí ainda não temos... por isso que a gente ainda não traz um placar mais completo aqui do Grande ABC, já nós vamos ter, e aí começar a ter um indicativo, principalmente dos deputados estaduais aí, e federais eleitos pelo Grande ABC, mas a gente começa... A apuração no Brasil está 10%, ainda falta 90% dos votos válidos a ser apurado. Então já tem algumas informações. 10%. Então, algumas informações importantes que eu acho que a gente pode debater aqui, conversar com o nosso internauta, Juliana. No caso do presidente, a gente vê aí com 10%, Jair Bolsonaro em primeiro, com 48,35%, que significa 5,4 milhões de votos, né? Luiz Inácio Lula da Silva, 42,8, 4,7 milhões de votos. Não dá para negar que é um placar ainda surpreendente, no sentido de que nenhuma pesquisa eleitoral, nem aquelas em que o pessoal da direita acredita mais ou o pessoal da esquerda acredita mais, seja qual for a pesquisa que você acredite, ou acredite em todos ou não acredite, nenhuma pesquisa apontava o Jair Bolsonaro em primeiro lugar, né? Algumas apontavam segundo turno, empate técnico, né? Mas esse placar ainda dá uma disparidade que é surpresa mesmo. Surpreende nesse sentido. E só para ressaltar, Sérgio, a questão de segundo turno, isso aqui é segundo turno. Para ganhar no primeiro turno é 50 mais 1. 50% mais um voto. Mais um voto. Mais um voto. Tá? Então isso é sempre importante a gente dizer. Nesse cenário, consagrando o segundo turno. Exatamente. Perfeito. Aí no caso de governador também, nessa mesma linha, nós temos o Tarcísio. Também nenhuma pesquisa apontava Tarcísio de Freitas em primeiro lugar, né? As pesquisas mostravam Fernando Haddad consolidado em todas as pesquisas, e nos últimos dias já mostrava o Tarcísio se distanciando do governador Rodrigo Garcia. O que mostra é que começa a ficar muito próximo uma realidade que os tucanos não queriam enfrentar, que é depois de 28%, depois de 28 anos no comando do Palácio dos Bandeirantes, começa a mostrar um cenário em que o PSDB deixaria, em se confirmando esse cenário, o PSDB deixa, depois de 28 anos, o comando do Palácio dos Bandeirantes. Exatamente. E onde, assim, foi onde o PSDB foi criado, talvez tenha sido a grande força, a grande fortaleza do PSDB, mesmo nos momentos em que o PSDB, durante muito tempo, deixou de ser forte nas disputas presidenciais. Perfeito. O PSDB sempre se manteve aqui com a força em São Paulo. E a grande aposta era São Paulo e Rio Grande do Sul, com o ex-governador e também tentou ser pré-candidato a presidente, o Eduardo Leite. Então essas seriam as duas apostas. Num cenário em que o Rodrigo Garcia não esteja no segundo turno e o Eduardo Leite vença a eleição, é inegável que ele passa a ser o grande nome nacional do PSDB, não só para a candidatura 2026, como o principal nome do partido nos próximos 4 anos, tendo também como um nome forte o Aécio Neves. O Aécio Neves sempre foi um apoiador. Então, esse resultado traz de volta um Aécio Neves para uma leitura mais nacional e fortalece o nome de Eduardo Leite para 2026. E enfraquece o PSDB, que já vinha num desgaste muito grande aqui no governo do Estado. Principalmente após a saída, Juliana, do Geraldo Alckmin, que deixou o partido. Em princípio, ele ia para o PSD para ser candidato a governador, mas acabou indo para o PSB para ser candidato a vice-presidente do presidente Lula.
E com um cenário que muitos atribuem esse momento de fraqueza, de fragilidade do PSDB ao ex-governador João Dória, né, que teria criado alguma cisânia aí que trouxe uma situação muito ruim para o PSDB. Então esse é o cenário que a gente vê aqui do governo do estado. E até, inclusive, você falou do Dória, porque era essa entrada, em nenhum momento Dória citado, em nenhum momento nas campanhas. Hoje ele foi sozinho, ele e a Bia Dória. Estava o Marco Vignoli, que é o presidente estadual do PSDB, mas sem aquele glamour, sem aquela coisa que ele sempre esteve nos últimos anos, desde que foi prefeito de São Paulo. Claro. Então, demonstrando realmente que ele já não tem mais nenhuma força política. E ainda falando agora do Tarcísio, quando teve essa questão da onde votava, de não saber o endereço e tudo mais, parece que tinha dado uma estremecida grande. No entanto, que é exatamente, acho que é por isso, uma surpresa também. Exatamente, as pesquisas mostraram isso. O governador, na última semana, o governador Rodrigo Garcia encostou e chegou a ficar muito próximo aí ao candidato Fernando Haddad. Né? Nos últimos 3 dias, ele começou a abrir, 3, 4 dias ele começou a abrir e se distanciou aí de uma forma mais significativa. Agora passamos para 12%. É uma diferença grande. O presidente segue com 48%, uma diferença de 43%. E aí nós estamos falando de pelo menos 1 milhão enfim, pouco menos de 1 milhão de diferença entre Lula e Bolsonaro. Então, governador, o cenário é esse, ainda uma diferença. Mas para governador, uma diferença bem expressiva. Né? Porque presidência aqui e Tarcísio 46,87 e Fernando com 31. Sabe o que você percebe ali, Juliana? O Tarcísio, o percentual muito parecido com o percentual do presidente Bolsonaro. O que mostra que o eleitor bolsonarista atrelou o voto do Bolsonaro ao voto do Tarcísio, ainda que tenham sido números diferentes. O Bolsonaro estava com 22 e o Tarcísio com 10. Né? Eles não são do mesmo partido. Sim. O Bolsonaro é do PL, mas do Partido Liberal. Exatamente. E o Tarcísio ele está no Republicanos. E no caso do Fernando Haddad, olha só, ele está com 31%. E o Lula com 43%. É claro que isso aqui é um cenário de São Paulo e que isso aqui é um cenário de Brasil, né? É claro que isso aqui ainda pode mudar muito, isso aqui encostar mais próximo. Mas olha a diferença, né? E na realidade também pode ser porque tem a terceira via do Rodrigo e aí esses votos também foram afastando para cá. É verdade. E agora, senador? Senador, também nenhuma pesquisa apontava o ex-ministro Marcos Pontes em primeiro lugar, mas o que a gente vem observando é isso. Marcos Pontes com 55,69% dos votos válidos, também com 12%, 581 mil votos. Márcio França, ex-governador, PSB, 324 mil votos. A gente vê uma diferença aí de quase pouco menos de 200 mil aí votos. E senador também acho que vai concentrando nesses dois nomes realmente. E Janaína Pascoal, a gente daqui a pouquinho traz até uma referência. Não sei se a gente tem aqui. A gente não tem aqui, mas a gente vai trazer depois um placar. Aliás, na próxima entrada nossa, às 20 horas, a gente vai trazer mais detalhamento ainda com relação ao ABC e outros nomes. Porque aqui a gente está trazendo o primeiro e o segundo lugar, trazendo toda essa referência para vocês, até porque gradualmente a gente está fazendo vários boletins, mas a gente vai trazer essa referência também para vocês enquanto informação, né, Sérgio? Com certeza. Aqui, deputado federal. Deputado federal, e aí... A gente já tem uma mudancinha. Nesse cenário, a gente consegue ver o que a gente esperava mesmo, uma polarização, como todas as disputas, elas se confirmaram como polarizadas. A gente tem até aqui, nesse momento, em primeiro lugar, Carla Zambelli, da tropa aí, do primeiro escalão aí de defesa do presidente Jair Bolsonaro, em Brasília, ela que é deputada federal, em primeiro lugar, e em segundo lugar, Guilherme Boulos, né? Guilherme Boulos com quase 40 mil votos, talvez um nome também do primeiro escalão da tropa de defesa do presidente Lula. Então você vê também aí Lula e Bolsonaro também polarizando, né, no caso de deputado federal. No caso de deputado estadual, Juliana, já me antecipando aqui, a gente também vê isso. Em primeiro lugar, nesse momento, a gente vê o ainda vereador de São Paulo, o ex-senador, Eduardo Suplicy. É engraçado, né? Porque é Guilherme Boulos e Eduardo Suplicy, né? E o nome realmente aqui que tá não fica. Mas isso vem do TSE. Isso, né? É um dado do TSE. O TSE coloca assim como nome, exatamente. Inteiro. Sim. Então, assim, o Eduardo Suplicy. Em segundo lugar, Barros Munhoz, um nome muito forte também do PSDB,
é um político experiente, já foi presidente da Assembleia Legislativa e até aqui aparece em segundo lugar. Sérgio, só para o pessoal saber, a gente tem uma disparidade de porcentagem aqui, 4,39, por exemplo, a gente está falando de 48,21. Por quê? Porque São Paulo ainda está um pouco abaixo do que estava no Brasil. E aqui também nós estamos falando de deputado. Aqui nós temos centenas de candidatos a deputado. Inúmeros. É muito difícil um deputado ter uma votação acima do que 6, 7, 8%. Sim. Né? Que gira em torno de 120 mil votos, 150 mil votos, alguma coisa nesse sentido. Mesmo tanto para federal quanto para estadual, que estadual seria um pouquinho menos. A expectativa é que a gente tenha grandes puxadores de votos. Se fala em Guilherme Boulos, se fala em Eduardo Bolsonaro, Marina Silva. Então, há José Serra. Há uma perspectiva aí de próprio Tiririca, há alguns nomes, Celso Russomano, que tem potencial para ter mais de 1 milhão de votos. Né? Correto, sim, claro. Então... Mas aí são aqueles nomes mais expressivos que vivem na mídia, não fogem disso. Mas de pronto, realmente, os outros candidatos acabam sendo nessa perspectiva de votos. Exatamente. Perfeito. Sérgio, a gente falou que a gente sempre quer trazer uma realidade para o grande ABC, trazendo como referência, vocês estão acompanhando, a gente tem isso, daqui a pouquinho nós vamos falar dos candidatos do ABC, como eles estão se consagrando ou não, para que você também tenha essa referência. Essa atualização que passa na tela é sempre porque é minuto a minuto mesmo, vocês vão conferindo. Agora, por exemplo, já olha tem 14, aqui, ó, Santo André, ó, tá vendo? Aí 14,65% das sessões totalizadas. Jonathan, se puder descer um pouco aqui se puder descer um pouco aqui, Jonathan. Acho que é legal a gente abordar. Só lá em cima mesmo, Johnny, por gentileza. Sobe um pouco. É na parte dos candidatos, lá em cima, Johnny. Sobe um pouquinho. Isso, por favor. Isso, aqui. Abaixa um pouquinho mais. Um pouquinho mais, Jonathan. Não. Sobe. Vamos chegar no consenso, para ficar os 7 cidades aparecendo na tela, por favor. Olha só, como começou agora, aí... Perfeito. Como começou aqui, ó, você vê 5 votos, 14 votos, quer dizer, a questão está começando aqui. Vamos passando para os outros, para ver se a gente já tem atualização. Vamos passar os outros, Jonathan, por favor. A gente está numa mudancinha aqui, porque também é São Bernardo do Campo, geralmente, né, o que a gente tem. São Caetano, vamos ver se entrou São Caetano aqui. Vamos lá, vamos descer aqui. São Caetano ainda não. São Caetano ainda não. Talvez valha a pena a gente só ver se São Bernardo já tem. São 2 grandes, né? Também, 2 grandes cidades. Aliás, São Bernardo tem o 4º maior colégio de São Paulo, né? E o maior do ABC, né? Gente, como é interessante isso. São Bernardo já começou. Aqui, nós já temos uma quantidade expressiva de votos, inclusive. Você já percebe, até aqui o presidente Jair Bolsonaro vencendo em São Bernardo. 43,68 versus 41,71 Lula. Tarcísio vencendo também, mas aí muito equilibrado. 37,89, 36,82. Vale lembrar que aí a cidade comandada pelo Tucano Orlando Morando, sim, que foi onde o Rodrigo fez o último ato de campanha. Ele fez aqui e o Orlando sempre foi muito próximo ao governador Rodrigo Garcia. Correto. Então é um cenário que também surpreende, se tendo Tarcísio e Haddad nas primeiras posições em São Bernardo. Sim. O PT que muito tempo também ficou à frente da prefeitura, mas não tinha mais essa referência. É verdade. O PSDB já há bastante tempo. Senador... Também muito equilíbrio em São Bernardo. Mantendo a projeção nacional. Mantendo essa tendência. E com Marcos, nesse caso aqui, com o Márcio França em primeiro, né? Mas uma questão de votos aqui também. Olha só, aqui em São Bernardo também a gente começa a ter o número de deputados federais. Jonathan, se puder, isso, só um pouquinho mais. Não, aí você sobe. Vou te pedir para subir. Isso. Aqui a gente tem a Perfeito. Isso. Só para a gente ter os primeiros. Vamos falar São Bernardo a gente tem a Carla Zambelli. Também o que... não está por quantidade, viu? Isso, é importante. Então, mas ainda assim a gente vê o Guilherme Boulos aí em primeiro lugar, né? Nessa posição. E a Carla Zambelli logo depois com 3%. Correto. Alguns outros nomes a gente já vai, né, tendo noção também de votação e tudo mais. Quando vocês entrarem lá, dá para vocês saberem. Não está pelos mais votados, mas por enquanto já dá para vocês terem referência. A gente está em deputado federal. Pode clicar no deputado estadual, fazendo um favor, para ver se a gente já tem os números também, por favor. Vamos ver aqui. A gente já dá uma atualizada. Isso é legal, né? Porque a gente vai acompanhando minuto a minuto, a gente vai sentindo também o fervor das cidades. É verdade. Porque daí vai se caracterizando, um ganha, o outro não ganha, isso é fato, né? É uma eleição, mas você vê aquilo que está sendo votado, aquilo que o pessoal está buscando, aquilo que o povo está falando, porque isso é importante. É verdade. É a voz do povo que a gente está vendo aqui, exatamente isso, né? Ouvindo aqui. Olha só, em São Bernardo a gente tem, olha só, também
Eduardo Suplicy, em primeiro lugar, né? E na sequência a gente tem Bruno Zambelli, que é o irmão, se não me engano, o irmão da Carla Zambelli. Sim. Você tem aqui o Tomé Abduch, você tem também, só trazendo alguns nomes aqui, a Paula Nunes do PSOL, Carlos Janazzi do PSOL. Mexe um pouquinho aqui na setinha pra gente, abaixando um pouquinho, fazendo por exemplo, o Rafael estava despontando lá em cima, e agora aqui só 0,5, né? A gente vê pelas nossas cidades, pra gente ver Isso, se a gente era ali mesmo, Jonathan. Nessa setinha. A gente está com a equipe inteira e o Jonathan está nessa parte conosco também, trazendo essas referências. Pode abaixar mais um pouquinho, apertando mais um pouquinho aí para a gente ter outros nomes. Mas depois a gente vai nessa dinâmica também, se não for possível agora, tudo bem? Quer falar aqui comigo no fone, Johnny? Tá bom. Beleza, não tem problema. No próximo, como a gente já sabe que entrou, a gente vai vir exatamente com todos esses nomes, tá bom, Sérgio? Tá entrando à medida que você entender que isso é uma apuração em tempo real, a gente está tendo esses números aqui, vendo com vocês esses números. Exatamente. Sérgio, mais uma vez, a gente até ia falar, trazendo essa realidade para o Grande ABC, independentemente de partido, de candidato, de qualquer outra coisa, nós temos as nossas necessidades do ABC. Como já falado aqui por você, mobilidade e saúde, 2 assuntos pontuais, precisamos da questão de hospitais, de ligações, de convênios, a gente sabe muito bem disso, tem muita melhora, também precisamos falar sobre isso, nós tivemos uma evolução muito grande em várias cidades também aqui da região, mas nós temos algumas questões, e eu falei para você que eu gostaria de, pelo menos, que a gente pontuasse a cada entrada alguma situação. Por exemplo, se fala muito da desindustrialização da nossa região. Isso chega a ser uma preocupação grande, por mais que os serviços, né, a via de serviços em todos os setores tem crescido muito, o empreendedorismo tem crescido muito, a gente vê uma elevação muito grande de pequenos empreendedores também e grandes franquias chegando à nossa região, mas nós precisamos entender exatamente essa parte da questão de indústria. Como os candidatos se posicionaram, mais falando de presidente e governador no caso, lembrando que deputado federal e estadual impactam nessa questão também, mas como eles acabaram se posicionando nisso? Esse é um problema muito presente aí entre os candidatos, e todos que a gente ouviu, a gente colocou essa questão, né? Você pôde acompanhar também no Diário do Grande ABC, a gente mostrou a decisão da Toyota, por exemplo, de fechar sua fábrica em São Bernardo. Recentemente, a Tupi fechou sua unidade em Mauá. Então, a gente vem mostrando isso. E todos entenderam a necessidade de se discutir isso, principalmente entender qual o novo caminho da indústria, né? O ex-ministro Marcos Pontes falava sobre isso, que a indústria precisa focar muito na tecnologia, focar nessa indústria 4.0. Talvez esse seja o caminho para a gente poder avançar, né? Buscar a inovação para ter um caminho diferente, né? É importante, é uma região que tem se caracterizado muito pelo aumento de serviços e por comércios menores, né? Por isso o serviço. Mas precisa encontrar um caminho muito sério para as indústrias. O macro, porque o impacto de uma saída de uma indústria aqui da nossa região, nós falamos, é óbvio que todo mundo gera empregos e tudo mais, comércio e tudo, mas a gente fala de, às vezes, um comércio, ele gera 20. Uma Toyota, quando sai, é um impacto enorme, de mais de 3 mil, Mercedes e assim por diante. Então, a gente tem uma realidade muito forte acontecendo e isso é algo a se preocupar e algo para a gente cobrar e ver como que vai colocar nessa disputa, porque há uma realidade muito assim, o pessoal falando, foi para Sorocaba, foi para Porto Feliz, foi para não sei onde, Bahia, né, a Camaçari, o pessoal acabando se deslocando muito. O que está acontecendo e o que pode ser feito pelos nossos governantes para que a gente mantenha esse ciclo na nossa região, que sempre foi tão grande e tão rico. E lembrando que o nosso PIB é um dos melhores. É o quarto maior do Brasil. Se o ABC fosse uma cidade, seria o quarto maior PIB do Brasil. Agora é importante destacar, Juliana, que a gente, em confirmando o segundo turno, a gente vai fazer um raio-x detalhado das necessidades do Grande ABC, dos problemas, do que a gente precisa cobrar, tanto de candidatos a presidente quanto de candidatos a governador. E a gente espera também a sua opinião, o que você pode dizer, nos ajudar a construir esse mapa, esse raio-x dos grandes problemas e principalmente das soluções. Exatamente, eu falo que a gente tem o povo fala. Aqui quem fala são vocês, não tem outra pessoa que vai cobrar além de vocês. A gente é a sua voz. Então, se você quiser cobrar algo, se você quiser falar algo, vocês que estão conectados conosco, os nossos leitores, nossos assinantes, vocês têm prioridade. A reunião de pauta sempre foi aberta aqui, né, Sérgio? É um convite para que vocês venham à nossa redação, estejam conosco, falem com nossos repórteres, porque assim nós temos uma sinergia muito grande. E
é muito importante. A gente importantíssimo. precisa ouvir, e a gente tem esses canais hoje que a gente ampliou. Hoje o Diário do Grande ABC é um veículo multiplataforma. A gente está em todas as redes sociais, de todas as formas, a gente quer te ouvir, quer saber o que você tem a dizer. Então é importante que possa trazer esse feedback para a gente poder saber o caminho do que a gente precisa cobrar, do que a gente precisa apontar para que o Grande ABC possa melhorar e voltar a ter a grandeza aí de sempre, né? E já quero um combinado também com você. A gente tem o Diarinho que completou 50 anos, Isso, certo? tá completando Completando 50 anos. E nós temos o Dia das Crianças. Eu quero um raio-x infantil do que as crianças querem para a cidade delas. Ótima ideia. Porque, gente, olha, imagina as crianças falando, eu queria isso, eu quero que renove aquele parque, eu quero essa situação. Eu quero gravar, a gente traz as crianças aqui, já vamos conversar com o Nilton. Ótima ideia. E a gente trazer toda essa questão aqui, certo, Sérgio? Fechado. 8 horas a gente volta? 8 horas gente, combinado 8 horas, mas se tiver alguma informação, a gente está de plantão, aquele plantão que não para, não viu? Para. Vamos aqui até o fim, até o último voto ser apurado. Até o último voto, porque a gente vai trazer todas as informações para vocês com muita alegria, muita gratidão pela oportunidade de estar aqui, né, Sérgio? Eu estou muito feliz mesmo, assim, da gente poder trazer eleições novamente, algo que a gente já trabalhou junto em 2012, trouxe uma... Nossa, foi incrível aqueles debates, né? Acho que 2024 tá chegando aí também. Tá chegando, com certeza nós vamos acompanhar tudo e também fazer isso, mostrar os problemas das cidades e cobrar os debates, hein? Com os debates, gostou? Vem muita coisa boa por aí. Gente, fica conectadinho com a gente já volta. E conectado é compartilhando e é comentando. Vai lá e manda suas informações que a gente gosta de estar conectadíssimo com vocês. Até mais. Olá, pessoal, voltamos 20 horas e 1 minuto. Esse acredito que seja o penúltimo boletim. Estamos ao vivo? Estou ouvindo? O pessoal está me ouvindo? É isso aí. Estamos ao vivo, porque a gente está no Instagram ao vivo. Só um minutinho, que eu acho que deu um probleminha técnico aqui no YouTube. Tá ok, Johnny? Ok. Tudo bem, gente, perdoa, vamos lá. Então, nós, como falamos, nós voltamos aqui ao vivo, acredito que seja o penúltimo, né, nosso penúltimo boletim, trazendo todas as referências, já trazendo o painel, mas a gente já fala de painel, porque nós já temos em primeira mão, matematicamente, deixando muito certo isso, né, Sérgio? Quais eleitos aqui da nossa região? A gente já pode dizer com alguma segurança que pelo menos 2 deputados estaduais já estão eleitos na nossa região. Ana Carolina Serra, do Cidadania de Santo André, e Santo André volta a eleger um deputado estadual depois de quase 20 anos, 20 anos, aliás. E Carla Morando, do PSDB de São Bernardo, que se reelege. Fazer 2 observações aqui, de Luiz Fernando Teixeira, do PT, ele já aponta aí com mais de 87 mil votos, e tirar o Thiago Auríquio, do PL, que está com 69 mil votos. A questão, por isso que, por enquanto, não dá para falar com tanta segurança, principalmente em relação ao Thiago, porque o PL tem se mostrado o partido muito forte nessa eleição, né? E há alguns nomes na frente dele, né? Mas ele está bem votado e depende aí de um puxador de voto, alguma coisa assim, para ele poder confirmar, por enquanto, essa candidatura. Mas eu diria com alguma segurança que Ana Carolina e Carla eleitos, Luiz Fernando muito próximo de se confirmar e o Thiago também muito próximo. Perfeito, coloca aqui isso na no tela. Estadual, isso no estadual, né? Coloca na tela, por gentileza, dividindo nós dois aqui, para que a gente pontue no deputado estadual. Aqui você acompanhando no site, em Santo André, 126.273 votos para Ana Carolina, 37,39%. Na sequência, nós temos o Eduardo Suplicy, com 14 mil votos. Exatamente. Olha a diferença. O que dá para dizer, Juliana, que a Ana Carolina saiu de Santo André. Santo André pediu Ana Carolina. Santo André elegeu a Ana Carolina. Exatamente. Porque como ela teve, por enquanto, 153, dá para dizer que ela teve quase 20 mil votos fora de Santo André. Sim. E nós vamos olhar em São Bernardo, vamos olhar outras cidades. Sim. Mas, por enquanto, ainda sem terminar a votação, 126 mil votos em Santo André.
quase 40% dos votos na cidade. Só dando uma sequência, então, Eduardo Suplicy, depois o Jobert Minhoca, Altair Moraes de Oliveira, depois Teonílio Monteiro da Costa, Tiago Reis, o Barba, exatamente, Luiz Fernando Teixeira, que você acabou de citar, com 4.727 votos aqui em Santo André. Opa, peraí, subiu? O Ricardo Alvarez. Ricardo Alvarez, Paula Nunes dos Santos, Bruno Zambelli, que a gente já tinha citado, Carla Sardano Morando, com 4.269 votos. Vamos para São Bernardo. Não, vamos para Federal primeiro. Vamos só dar um pulo em Federal, se puder, Jonathan e Juliana, desculpe. Aqui também a gente pode dizer com alguma segurança que o ABC já tem um deputado federal reeleito, que é o Alex Manente. Por enquanto, ele já pontua com mais de 137 mil votos. Tá? Aqui em Santo André, né, ressaltando, Santo André são 24.259 votos. A gente indo para São Bernardo, nós devemos ter uma quantidade relativamente maior. Peraí, segura um pouco aqui, Jonathan. Aí a gente tem o Boulos, também muito bem votado em Santo André, 17 mil. A Carla Zambelli, que tem despontado como a mais votada do estado, por enquanto. O PL vem fazendo... Vem muito forte o PL nessa votação. Em quarto lugar, o Marangoni, que aí seria o primeiro nome da cidade, digamos assim, né, um candidato da cidade, com 14.406 votos, Fernando Marangoni. E o Luiz Zacarias, o vice-prefeito de Santo André, muito próximo de Tarcísio de Freitas, né? Então não dá para negar que, ainda que não consiga se eleger, e ainda podemos aguardar ainda um pouco, o Zacarias sai muito fortalecido dessa eleição. Perfeito. Né? Ali o André do Viva, e depois Eduardo Bolsonaro e Luiz Marinho. Olha, então a gente tem um primeiro panorama aqui passando para vocês. Agora, só seguindo para a cidade de São Bernardo, vamos dar essa sequência aqui, que a gente já conversa um pouco sobre cidades, porque nós temos aqui matematicamente eleitos, mais propriamente São Bernardo e Santo André, certo, né, Sérgio? E aí a gente tem um apontamento aqui, por favor. Olha só, Luiz Marinho, então, ex-prefeito de São Bernardo, por enquanto aparece como mais votado, muito encostado com o Alex Manente, em segundo lugar, com 52 mil votos. Em terceiro lugar, o atual vice-prefeito de São Bernardo, Marcelo Lima, com 45 mil votos. E na sequência, Guilherme Boulos, com 16 mil votos. Aí Carla Zambelli também pontuando muito bem, com 14 mil votos. E com mais votos ela do que o atual deputado federal, Vicente Paulo da Silva, Vicentinho, com 11.400 votos. Perfeito. E aqui na sequência nós temos alguns nomes. Bolsonaro, Ricardo Salles. Pode subir só mais um pouquinho, fazendo favor, para a gente ver os outros nomes, para a gente tentar ver também a pontuação da Ana, em São Bernardo, para a gente ir vendo cidades aí também. Vamos em estadual, então, de São Bernardo. Isso. Por favor, Jonathan. Olha o número real da Carla. Carla Morando, então, desses 120 aí, quase 90 mil votos em São Bernardo, muito acima do segundo colocado, que é o Luiz Fernando Teixeira, com 30 mil votos, né? Na sequência o Barba, também deputado estadual, com 24 mil votos. Julinho Fusari, atual vereador, com 21.600 votos. Eduardo Suplicy, 14 mil votos. Ana Carolina Serra, 6.155 votos. O que a gente eu vejo nesses dois cenários, Sérgio, é que o ABC votou no ABC. A gente tem alguns nomes. Você tem alguns que a gente já imaginava. Suplicy, né? Que era Suplicy, Boulos, a Zambelli. Carla Zambelli. São nomes que já se esperaria que tivesse. Mas há um número, se você pegar os 10 primeiros, tanto estadual e federal, acho que deveria cumprir de todos, 80% né? são de candidatos da região. A gente podia ver também São Caetano, né? Só de curiosidade aqui, São Caetano. Eu já quero ver todos, eu quero ver as 7 cidades. Minha curiosidade são das 7 cidades. Vamos lá. Olha, o que era de se esperar para estadual. Tiago Auric, o mais votado da cidade, com 11.970 votos. Eduardo Suplicy em segundo. Você vê a distância grande, né? Veja o que representa um candidato da cidade, né? Teve 30% dos votos. O Eduardo Suplicy em segundo, com 1.800 votos, seguido aí por Carla Morando, com 1.690, e Ana Carolina Serra, com 1.046. Aí a vereadora Bruna Biondi, com 846, e Tomé Abduch, com 787. Quer ver as outras cidades? Eu quero. Vamos ver federal. Vamos ver federal também, São Caetano? Vamos fazer essa listagem certinha para que a gente mostre para todo mundo, que nossa audiência
das 7 cidades. Johnny, dá aquela divididinha de tela, por gentileza, e dá uma olhadinha, por favor, no Instagram, porque estão falando que a live não entrou no Instagram. Era importante a gente dar uma olhadinha, por gentileza, nossa equipe técnica, para a gente tirar essa dúvida. Lembrando que você pode falar aqui, tanto no meu celular, porque é o celular de todo mundo, quanto o celular do Diário do Grande ABC. Pode mandar também nos bastidores aqui do Instagram, para que a gente esteja conectadinho com vocês, porque é isso, nós já falamos isso, nós temos um compromisso com vocês têm um compromisso com a gente, que é estar conectado e compartilhando. Tá no ar? Beleza? Tá, okay. Obrigada, viu? E aqui falando então aqui de deputado federal por São Caetano, Juliana, Alex Manente, o mais votado da cidade até aqui, 3.424 votos. Carla Zambelli em segundo. Veja como a Carla Zambelli foi votada no Grande ABC. Em todas as cidades. A Carla só não apareceu agora no de São Caetano. Bernardo. Não, de São Caetano, ela não apareceu. Tá aqui, ó. Esse é o quadro de São Caetano. São Caetano ainda? Desculpa, é verdade que a gente tinha visto. É verdade, que a gente já tinha mudado então, de cidade. Guilherme Boulos, aí em terceiro colocar. Fábio Soares, do PSDB, o vereador de São Caetano. E aí Ricardo Salles, ex-ministro, à frente até do Eduardo Bolsonaro. Sim. Né? Sim. Interessante. E a gente, esses dois nomes aqui da sequência, até interessante que tiveram um despontamento grande em mídia, que é o Bruno, né? O delegado Bruno. Delegado Bruno Lima e a Tabata também estava com grande referência, mas no ABC realmente não fixou. Quer dar uma olhada em Diadema? Vamos ao Mauá. Podemos ver Mauá primeiro? Vamos ver Mauá. Vamos ver Mauá. Na sequência. Lembrar que Mauá e Diadema são as cidades em que o PT administra a cidade, né? Sim, com certeza. Olha só, em Mauá, para deputado federal, a gente tem o Wagner Rubinelli, ex-deputado federal, já com 8.800 votos, à frente de Guilherme Boulos, com 7.900, seguido aí por Marcelo Lima, com 7.100, Luiz Marinho, 6.600. À frente do Luiz Marinho. À frente do Luiz Marinho. É um ponto. E o vereador Sargento Simões com 6.251. E o Bruno e a Carla juntos também, né? Nessa Exatamente. Questão. Alex Manente teve votação, 4.226 votos. 4.226. Interessante para essa parte. Vamos ver estadual aqui. Vamos ver estadual. Isso, estadual e Mauá. E uma sequência interessante também lá de presidente aqui em cima, seguindo pela lei de PT mesmo, olha só, né? Átila Jacomussi com 33.756 votos. Bem votado na cidade, à frente do Rômulo Fernandes, do PT, que era apoiado pela máquina aí, com todo mundo da cidade apoiando, todo mundo da administração apoiando. Na sequência, Neicar, o vereador do Solidariedade. Em quarto, o empresário Kleber Brock, com 7.960. Aí, na sequência, também o vereador Alessandro Martins, 7.800. Outro vereador, Irmão Zelito, ex-vereador Irmão Zelito, com 6.000 votos. Seguido por Eduardo Suplicy, com 5.300, e Ana Carolina, com 4.200 votos em Mauá. E olha que interessante também, nos 3 nomes, tanto de São Caetano, Carla, aqui nós temos os números. A Ana despontando em números de votações, 4.265 votos, Tiago, 2.324, e a Carla, 2.061 em Mauá. Vamos para Diadema? Vamos ver Diadema. Ótimo. O que eu estava te apontando é a questão de presidência também e governador, mostrando o Haddad no começo e na frente, e o Lula também nessas duas cidades. Olha só, em Diadema, então, para deputado estadual, o Josa Queiroz, vereador, 30.000 votos na cidade, uma votação importante. Sim. Márcio da Farmácia, atual deputado estadual, com 17.500 votos. Rodrigo Capel, também vereador pelo Cidadania, com 11.200, e aí o Barba com 9.200, seguido por Suplicy, com 7.100, e Carla Morando com 7.083. Perfeito, vamos mudar para o outro, por Vamos favor. ver para federal? Federal em Diadema, é isso. Que bom, né, que a gente tem toda essa parte no site do Diário. Excelente. Isso você só vê aqui no site do Diário do Grande ABC. Aqui, rapidinho, muito, muito feliz Olha por só, isso. Orlando Vitoriano, vereador do PT, 28.000 votos, por enquanto o vereador mais votado de Diadema. Taka Yamauchi, do MDB, ele que foi, vocês lembram, ele que disputou o segundo turno com o atual prefeito José de Felipe Júnior, foi uma surpresa naquela eleição, teve 16.000 votos. Em terceiro lugar, o vereador também Ricardo Yoshio, do Solidariedade, 9.940, seguido por Guilherme Boulos, com 9.740. Aí Alex Manente também na quinta posição, 7.300, seguido por Luiz Marinho, com 6.300, e Marcelo Lima, com 5.200. Maravilha. Falta Ribeirão e Rio Grande. Eu acho que a gente, nesse nosso momento aqui, a gente precisa deixar batida, bem fixo em todas as cidades. Até porque a gente tem uma conexão muito forte, o pessoal está mandando aqui, eu quero mandar um abraço para todos.
de todas as cidades, inclusive falando realmente com carinho da nossa transmissão, falando da gente trazendo esse nosso dia a dia do Grande ABC, tudo que nós queremos são as referências para o Grande ABC. Muito obrigado por esse carinho que o pessoal tem tido com a gente, viu? Bora aí, nós estamos em deputado federal. Então, Lair Moura Sala, ela... A Lair da Praesp, né? Exatamente. 1670. Guilherme Boulos, 1378. E seguido aí, muito próximo, um voto de diferença aí com Alex Manente. Também, que tem um apoio importante lá. E na sequência, Carla Zambelli e Eduardo Bolsonaro. Vamos ver estadual? A gente matematicamente também, Sérgio, tem alguns outros nomes com possibilidade, ou a gente já tem uma definição meio de quadro isso aqui? Depende, porque isso depende muito, a pessoa pode ser a mais votada na cidade, mas não ter alcançado uma votação significativa, que é a questão do do quociente. questão, tá. Então, isso não significa, a gente não está dizendo, o fato de estar em primeiro não significa que está eleito, né? Com certeza. Então, será mais para frente. Ribeirão Pires, Tiago Aurico contou com apoio muito forte, vamos dizer, era isso, Ribeirão Pires. Tiago Aurico contou apoio muito forte do ex-prefeito, prefeito que foi cassado, Clóvis Volpe, né? Então tá lá com 2.173, seguido por Carla Morando, com 2.145, Eduardo Suplicy com 1.185 e Ana Carolina Serra com 972. Também Neikar, Kleber Brock, Rômulo Fernandes e Átila Jacomussi na sequência. Perfeito, Rio Grande da Serra. Vamos lá, dar uma batida em Rio Grande. Interessante que as duas que estão, né, em questão quase eleita, matematicamente, elas tiveram boas pontuações em todas as cidades. Bem interessante isso. Olha só, em Rio Grande da Serra... Aqui, olha, as duas acabando de falar. Olha só, aí ela teve apoio muito forte do ex-prefeito Claudinho da Geladeira. Ele que é muito ligado ao prefeito Orlando Morando. Sim. Então é natural, é esperado também que a Carla Morando fosse a mais votada da cidade. Maravilha. Então, Carla Morando, então, com 757 votos até aqui, seguido por Ana Carolina Serra, com 368, Tiago Aurico, Neikar, Átila Jacomussi, Eduardo Suplicy, Kleber Brock e o deputado Barba. Maravilha. Deputado federal, por gentileza. Federal. Aí, então, a Alex Manente, o mais votado da cidade até aqui, com 532 votos, seguido por Marcelo Lima, depois Luiz Marinho, Boulos, Lair da Praesp, Rubinelli, Taca e Carla Zambelli. Agora a gente podia ver o geral, né? Como é que tá o geral? Vamos, por favor. Os números atualizadíssimos, subindo. 76%. Olha só. Depois de algum tempo, o ex-presidente Lula passou o Jair Bolsonaro, e embora os dois estejam muito próximos. Mas o Bolsonaro até pouquíssimo tempo estava na frente. Até o placar anterior, até o último contagem. Quantos de porcentagem? Já sobe só um pouquinho aí para a gente ver lá em cima? Sobe um pouquinho, 76% das urnas apuradas. Perfeito. Então, 46% para Luiz Inácio e 45% para Bolsonaro. O que indica, o que dá uma projeção para um segundo turno entre Lula e Bolsonaro. E aí também a indicação no segundo turno entre Tarcísio e Fernando Haddad. Tarcísio com 42% dos votos válidos e Haddad com 35%. Senado se confirmando a eleição do astronauta Marcos Pontes. Uma surpresa, muita gente esperava, todas as pesquisas davam vitória do Márcio França. Então, dá para dizer com alguma segurança que está muito próximo da gente poder ter o nome de Marcos Pontes confirmado como novo senador por São Paulo. E aí a lista dos dois mais votados, né? São Paulo, Guilherme Boulos até aqui, com 780 mil votos, Carla Zambelli com 750 mil. E deputado estadual, Eduardo Suplicy, 634 mil votos, uma votação expressiva para um deputado estadual, né? Só para vocês terem uma ideia, o Carlos Gianazzi, que é o segundo colocado do PSOL, tem 220. Então uma votação... Mas o Suplicy tem uma referência nacional, acho que em todas as áreas. Ele já foi senador, tem o nome nacional, é aquilo que a gente falou. A votação existe do modo, mas existe aqueles que são puxadores de voto para algo realmente de Eu imagino que a nossa próxima entrada a gente já começa a dar os nomes confirmados. Com certeza, com certeza. E Sérgio, a gente trazendo no panorama inteiro aqui, com todos os detalhes das 7 cidades para vocês, o que é fundamental. A gente
gente quer agradecer imensamente, eu tenho várias pessoas realmente falando aqui todo esse trabalho, e a gente, depois acho que é até legal no último, a gente colocar quem é o terceiro, porque, Sim, né, é sim. interessante saber quem é o Sim, terceiro sem dúvida. presidente. Não, a gente dá uma relação mais completa aqui. Exatamente, exatamente. E que vocês continuem participando com a gente. A gente vai fazer mais um boletim. Mais isso. mais umzinho, E aí né? depois você acompanha no site do Exato. Diário do Grande Não, ABC. até porque tem jornal impresso amanhã também. A gente vai trazer quase aqueles detalhes finais, mas é óbvio que tem site para vocês, Você tem segue link. acompanhando no site, Sim, né? e o jornal impresso amanhã com todas as informações Todas. para vocês. Aliás, a capa sai daqui a pouco, né? Porque vocês são assim, né? Vocês já soltam a capa para dar aquele gostinho. Assim que tiver pronto, a gente já coloca no Facebook e no Instagram. Exatamente. Ainda demora um pouco porque a gente precisa ter o resultado final, mas assim claro. que tiver, você já consegue saber um pouquinho aí do que vai ser. É um gostinho da nossa capa aí do que você vai ter no jornal completo amanhã. Gente, é muito engraçado que é um trabalho exaustivo, porque a gente está desde as 6 horas da manhã conectados, falando, conversando, gravando, fazendo tudo isso, mas é de um prazer enorme, É porque a gente participa do Brasil, né, e trazendo para nossa região. Então, assim, a gente fica muito grato pela oportunidade mesmo. A gente vê a história, faz história Sim. E participa da história, Sim, né? Exatamente. Muito feliz por isso, Sérgio. Daqui a pouquinho juntos. Não vamos nem falar horário. Vocês fiquem aqui com a gente, porque se a gente já tiver a referência, a gente já volta. Daqui a pouquinho a gente está de volta para dar um consolidado aí, o mais próximo aí do que a gente puder. Exato. E provavelmente já vamos ter candidatos eleitos, deputados eleitos aqui. A gente acha que 9 horas. Imagino que 9 horas. Então tá bom, gente. Combinadinho com vocês, a gente já volta. Até mais. Já boletim ao vivo, 21 horas e 1 minuto. Nossa última entrada aqui de ao vivo no DG ABC TV, nessa cobertura imensa que fizemos desde a parte da manhã, eleições 2022, trazendo para vocês todos os detalhes. E agora, em primeira mão, eu tenho certeza que você está recebendo essa informação exclusiva em primeira mão para vocês, a lista federal e estadual. Sérgio. Vamos lá, a gente está dando aqui a lista, lembrando que ainda faltam poucos, um percentual muito pequeno, mas a gente já pode dizer que já estão eleitos. Grande ABC passa de 2 deputados estaduais para 4 deputados estaduais. Dobramos o número de deputados federais que vão nos representar em Brasília a partir do ano que vem. Então, pela lista, pela ordem, a gente tem Alex Manente, do Cidadania, reeleito deputado federal, mais de 189 mil votos. A gente põe mais porque ainda não tem um número fechado, 189 mil votos. Em segundo lugar, Luiz Marinho, ex-prefeito de São Bernardo, do PT, com 151.025 votos até aqui. Em terceiro lugar, da região, Marcelo Lima, vice-prefeito de São Bernardo, com 106.515 votos até aqui. E o quarto deputado federal eleito pela região, Fernando Marangoni, de Santo André, ex-secretário executivo da Secretaria de Estado de Habitação, do União Brasil, eleito deputado federal. Então, são 3 nomes aí representando São Bernardo e um nome representando Santo André, mas todos certamente com um olhar diferenciado para as 7 cidades do Grande ABC. Perfeito. Então a gente tem aqui, né, uma dobrada realmente, acho que é cumprindo o papel do ABC pelo ABC. E agora a gente vem com o estadual aqui com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 estaduais, a gente tinha 6, a gente aumentou 1. Lembrando que dos 6, 1 não foi candidato à reeleição, que foi o Coronel Nishikawa, que não se elegeu deputado federal, né? Mas todos os outros se elegeram, todos os outros se reelegeram, os outros 5 nomes, e aí tivemos mais 2, né? Então, pela ordem aqui, Ana Carolina Serra, do Cidadania, por Santo André, até aqui 196 mil votos. E até aqui a mais votada. A mais votada do Grande ABC, e a mais votada... inclusive da coligação, da federação, aliás, PSDB e Cidadania. Em segundo lugar, Carla Morando, com mais de 174 mil votos, deputada estadual, reeleita por São Bernardo. Na sequência, Luiz Fernando Teixeira, do PT, mais de 136 mil votos. Em quarto, Tiago Auríquio, do PL, de São Caetano, 114 mil votos. Depois vem Teonílio Barba, também reeleito, PT de São Bernardo, 103 mil votos. Depois vem Rômulo Fernandes, do PT de Mauá, apoiado pela prefeitura, pelos nomes petistas de Mauá, eleito. Uma votação significativa, aí, mais de 73 mil votos. E o sétimo nome aí, de deputado estadual,
Átila Jacomuzzi, ex-prefeito de Mauá, Átila Jacomuzzi, do Solidariedade, eleito com mais de 58 mil votos. Então, o ABC sai de 8 deputados federais e estaduais para 11, né? Um crescimento significativo, maior crescimento, na verdade, para deputado federal. E cabe aqui também falar 2 mulheres. Eu acho que isso é fundamental, as pessoas estão vibrando, a gente já está acompanhando as redes sociais, de muitas pessoas falando exatamente isso, porque é o dobro, por mais que ainda sejam somente 2 mulheres, parabéns também às mulheres, parabéns a todos os candidatos eleitos, com certeza, mas a gente fica muito feliz de ter também essa representatividade feminina. Ah, importante. Né, para tudo, toda a política deveria ter sido ampliada e vamos torcer para isso. As 2 mais votadas, né? As 2 a estadual mais votadas. É verdade. Da região. Vai lembrar que daqui a pouco a gente vai ter essa relação completa aí no site do Diário do Grande ABC, para você ver com calma, acompanhar. Você pode acompanhar o painel regional que a gente tem, vendo por cidade aí, como é que a gente já mostrou agora há pouco, né, Juliana? Exato. Você vê a situação de cada cidade, mas daqui a pouco a gente tem tudo completo aí no site do Diário do Grande ABC e amanhã no Jornal Impresso. Eu quero mandar um abraço para as pessoas que estão assistindo a gente também pelo Instagram, que é onde eu consigo ter contato. Sei que também no YouTube se manifestem de onde vocês estão falando, qual cidade, bairro, para que a gente tenha também uma proximidade com vocês. Mas agradecendo aqui Gabriela Rafa Cortes, ela colocou Barba eleito, correto? Barba Temos eleito, aqui 103 mil votos. Adriano Pires parabenizando o Thiago Auríquio, temos também a Silvinha comentando, temos também a Líria Guerra parabenizando a Ana Carolina, temos também Regina Oliveira comentando por aqui, Nessa Benioelli e falando diversas pessoas, diversos comentários. Por favor, coloquem aqui as suas informações, coloquem aqui a sua torcida, que também, de uma certa forma, a gente até brincou, falou que a próxima vez que vai realmente dar aquela unida aqui no Brasil é a Copa, porque verdade. O negócio tá polarizado realmente. Antes da Copa ainda tem o segundo turno. Oh, meu Deus, oh, meu Deus. E aqui, só para a gente pontuar, o segundo turno já se caracteriza com o governador do estado de São Paulo, com o Tarcísio, 42% por enquanto aqui na nossa votação, até 95%. Já confirmado um segundo turno entre Tarcísio de Freitas e Fernando Haddad. Exatamente. Nesse momento, 42,40%, 35,64%. A presidente ainda não temos a definição final, porém se caracteriza também nessa situação. Está muito próximo da confirmação de um segundo turno entre Lula e Jair Messias Bolsonaro. Senador, podemos já bater o martelo também? Senador, sim. Está eleito Marcos Pontes com mais de 10 milhões de votos. Perfeito, e aqui ainda batendo o martelo em mais votados, que é isso que mostra aqui para a gente, não mais votados da nossa região, porque nós já passamos isso para vocês, como o Sérgio mesmo disse no site, daqui a pouquinho mais detalhado, com mais calma, com mais informação, inclusive, para vocês, e também a gente está fazendo uma cobertura, né, Sérgio, nas coletivas? Como sim, vamos acompanhar, daqui a pouco a Ana Carolina Serra vai dar uma coletiva daqui a pouco. Tá bom. Nós estamos com a nossa equipe lá. Perfeito, então a gente vai marcando presença, óbvio que todos os candidatos, já fica aqui o meu convite, Sérgio, eu acho que é importante a gente ratificar também isso, que essa bancada ouvirá todos, está aberto aqui para ouvir todos, até porque nós vamos fazer uma listagem das nossas cobranças e dos nossos parabéns, aquilo que já conseguiu também, mas a gente vai trazer essa realidade para a gente aqui. Eu quero receber todos aqui para uma conversa, os federais, os estaduais, para que a gente tenha isso como um compromisso com o ABC, que é esse o nosso papel. Deputado federal se cumprindo aqui o Boulos e a Zambelli como os mais votados, em federal, claro, e estadual, Suplicy e o Carlos Gianazzi. Perfeito? Eu acho que de panorama nós temos aqui, Sérgio. É isso, né? A gente muito satisfeito a gente ter conseguido trazer para você, que acompanhou desde as primeiras horas do dia, todas as informações, ainda tem um tempinho aí para a gente poder dar o placar completo, mas a gente pôde atualizar, pôde mostrar para todo mundo aí o cenário e trazer essa informação aqui em primeira mão, dos deputados eleitos, tanto estadual quanto federal, que vão nos representar tanto na Assembleia Legislativa quanto em Brasília a partir do ano que vem. Exatamente. Esse é um momento de agradecimento para todos que nos seguiram, para todos que compartilharam. Foi uma grande missão estar aqui com vocês nesse dia intenso, no dia inteiro, mas não para, tá, gente? A gente tem ainda uma equipe completa aqui, trazendo tudo em nossos sites, trazendo todas as nossas redes sociais, e óbvio que amanhã o Jornal Impresso está imperdível. Para quem não assina, vá às bancas, para quem assina, se deleite, porque eu tenho certeza que a informação vai ser incrível. Nossas redes sociais na tela. Sérgio, muito obrigada pela companhia. Eu que agradeço, Juliana. Sei que você é um grande, como diretor de redação do Impresso, mas você é um grande entusiasta dessa nossa TV, sempre foi. É importante. E a gente sempre falou de política. Estivemos juntos na criação da TV há alguns anos. Exatamente. E a gente sempre sabe a importância
de levar a política para as pessoas, de levar essa informação que nós fizemos hoje. Como eu disse para vocês, é missão cumprida, realmente. Muito obrigada pela oportunidade Obrigado, de estarmos Juliana, juntos. mais uma vez. Para vocês aí de casa, meu muito obrigada também pela companhia, que nos seguiram. Agora estava até intensa a audiência, mais ainda, porque a gente sabe que durante o dia, domingão, família, um sai, outro entra, mas agora nós tivemos uma companhia também muito expressiva e eu agradeço imensamente vocês. Lembrando, hein, amanhã, Jornal Impresso, quero todo mundo também lendo, viu? Obrigada, até mais. Até mais.